Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e vocês estão vendo aí toda essa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, Banco Master, Grupo Globo, e que algumas pontas não se conectam. De antemão, já queria deixar claro para vocês aqui o seguinte: não deve existir nenhum tipo de relação não republicana entre os representantes dos três poderes, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, com qualquer outra pessoa. Todas as relações que devem acontecer no âmbito privado e no âmbito público, quando as pessoas públicas estão atuando, seja atuando no âmbito privado como representante público, ou seja dentro do serviço público, deve seguir as regras do jogo. Os princípios, inclusive, estabelecidos na Constituição, no artigo 37. Quais princípios, Carlito? Por exemplo, princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E o que aconteceu? Alguns dias atrás, a Malu Gaspar trouxe uma informação dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teria procurado o Galípolo para poder fazer ali um pedido para ajudar o Banco Master. E aí citou a questão do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, alegando que o contrato é um absurdo, 3 milhões e 600 mil por mês, que isso não existe, que é muito acima da média, que é muito acima do que se paga geralmente no mercado. Eu recomendo que a Malu Gaspar pesquise um pouco sobre outros casos. A gente tem casos recentemente, inclusive, de pessoas do campo progressista que foram contratados por pessoas da direita ou empresas da direita para poder defendê-los e que os valores dos honorários também foram elevadíssimos. O valor do honorário se dá pela qualidade do profissional, pela atuação que ele tem, pela expertise. Só para vocês terem noção, por exemplo, a Globo publicou no portal O Globo e no jornal O Globo uma matéria assinada pelo Bernardo Melo e pela Luísa Mazzullo, insinuando que eu e outros comunicadores do campo da esquerda faríamos parte, supostamente, de um gabinete do ódio do PT. Informação que não é verdadeira, tanto que as pessoas que ela me associou lá nesse gabinete do ódio, algumas eu não conheço, outras eu conheço de já ter visto o vídeo na internet, mas nunca tive nenhum contato, e outras ou eu processei ou me processaram, porque apesar de estarem no campo da esquerda, a gente não concorda com tudo. Eu procurei um escritório aqui em Aracaju para me representar, para saber como é que a gente poderia fazer para processar a Globo, para pedir para eles fazerem essa retratação, porque eu provei que a informação que eles divulgaram era falsa, inclusive com a íntegra da entrevista que eles fizeram comigo. O escritório aqui pequeno, de um ex-aluno meu que deve ter 4 ou 5 associados, inclusive ele é recém-formado, né? Deve ter uns 3, 4 anos de experiência, talvez um pouquinho mais de experiência como advogado atuando. O escritório dele me cobrou 40 mil reais. Um escritório pequeno, de operadores do direito que são muito bons, eu não estou tirando o crédito, evidentemente, deles porque eles são recém-formados, mas recém-formados, ou seja, não tem ainda a expertise que, de tempo pelo menos, que muitos operadores do direito têm aí, de 30 anos, 40 anos, 50 anos de atuação, mas cobraram o valor de 40 mil reais. Eu procurei outro escritório do Rio de Janeiro, o escritório me cobrou 80 mil reais para defender Carlito Neto contra a Globo. Imagina, por exemplo, um representante de um banco que movimenta quantias bilionárias. Em alguns portais aí eu até encontrei que a média de contrato de empresas com alguns desses bancos aí, empresas ligadas ao universo do direito, seriam de 500 a 800 mil reais. Só que depende da expertise da pessoa. O próprio Bolsonaro disse que gastou 8 milhões de reais com advogados. E detalhe, o Dr. Celso Vilardi tinha acabado de entrar na equipe dele. Eu sei recentemente de um caso que um advogado que é progressista foi representar uma determinada empresa ou pessoa, não vou revelar que contratou, e que supostamente o honorário que ele teria cobrado foi 6 milhões de reais. Vou dizer também que esse contrato é inusual. A gente pode até achar que o valor é muito alto, né, que é um absurdo, mas relacionar o contrato para mim não é algo que traz credibilidade ou não. O que é que para mim geraria problema? Se ficar comprovada a advocacia administrativa, ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes acabou de alguma maneira utilizando o seu cargo para poder interferir em alguma coisa dentro do Banco Central. Ontem, inclusive, o Galípolo já tinha comentado nos bastidores que essa informação era falsa, que o ministro Alexandre de Moraes teria sim procurado ele algumas vezes, mas para falar sobre o caso envolvendo a Lei Magnitsky. E aí olha o que a Malu Gaspar trouxe no Globo aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não é nem teria procurado, ela confirma, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre problemas do banco de Daniel Vorcaro. E aí ela explica de onde é que ela teria tirado essas informações.
Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro que o encontro teria acontecido com Galípolo, que teria sido sobre essa questão, e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do BC. Traduzindo, alguém conversou com alguém do Banco Central que disse, ó, teve essa reunião aqui e aconteceu isso. Ou seja, alguém disse que ouviu e falou para ela e ela foi e replicou esse material. É assim que a gente está vendo o jornalismo do Grupo Globo. Ano passado, quando saiu a situação das mensagens do Eduardo Talhaferro, a Malu Gaspar fez um vídeo dizendo que era vaza-jato do Xandão, que era um absurdo, que não se pode fazer aquilo que foi feito ali, que não se pode denunciar pessoas baseados na maneira que o ministro Alexandre de Moraes fez ali, que é uma vergonha e que isso comprometia inclusive o devido processo legal. Na época, até o doutor Ives Gandra Martins, material aqui da revista Fórum, a revista Fórum trouxe esse material aqui na época, até Ives Gandra diz que não há ilegalidade na atuação de Moraes. Na época ela publicou esse vídeo lá no Instagram dela, falando sobre essa questão toda, inclusive defendendo ali, né, que era grave o que aconteceu, que a justiça não pode usar criatividade para elaborar relatórios. Por quê? Porque em um determinado momento foi pedido para que os assessores do TSE usassem a criatividade na hora de elaborar o relatório. E aí o que é que ela fez? Ela distorceu esse usar criatividade. O que é que foi dito no sentido de usar criatividade? Por exemplo, se você vai fazer um organograma, se você vai colocar prints das imagens, se você vai colocar textos, use a sua criatividade. Por exemplo, quando eu fiz esse organograma aqui, ó, que vocês vão ver na tela aí, para falar do caso Marielle, eu usei a criatividade para organizar isso aqui, ó. É essa a referência, Malu Gaspar. E ela falou, você aceitaria ser julgado por um juiz que pede para que as provas contra você sejam elaboradas baseadas em criatividade? Não se pediu para fazer elaboração de provas utilizando criatividade. Se pediu para organizar essas provas dentro do relatório da maneira que o assessor achasse melhor. E aí como é que é melhor? Use a sua criatividade. Como é que você quer? Você quer botar print? Você quer botar texto? Você quer botar infográfico? Você quer botar organograma? O que é que você colocar? Use a criatividade. É nesse sentido claro. O Walter Maierovitch também, que participa com frequência do UOL, deixou claro também que não teve crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso envolvendo especificamente ali a questão do assessor Eduardo Talhaferro, tanto que nenhum processo foi revogado, nenhuma denúncia foi arquivada, nada foi retroagido porque não teve nenhum ato ilegal. A Malu Gaspar, pelo que ela dá a entender no vídeo, ela disse que a ilegalidade que aconteceu foi a seguinte: o presidente do STF não poderia pedir ao TSE para fazer algo sem comunicar ao TSE formalmente. Traduzindo, Alexandre de Moraes do STF teria de notificar Alexandre de Moraes do TSE para que o Alexandre de Moraes do TSE pegasse o que o Alexandre de Moraes do STF e encaminhasse para o TSE. Não necessita disso. Isso já foi explicado, inclusive. Tanto que o Eduardo Talhaferro está se ferrando e o Moraes não. Agora, claro, tem de ter uma investigação para saber o que aconteceu. Por quê? O Galípolo, que já tinha dito que não aconteceu nada, emitiu um comunicado hoje através do Banco Central dizendo o seguinte: o Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está aqui na tela inclusive, ó, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Já o ministro Alexandre de Moraes emitiu a seguinte nota: o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para a reunião o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou da reunião conjunta presidente da Confederação Nacional da Instituição Financeira da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e do Itaú. 7 pessoas. Vamos excluir aqui o Galípolo e vamos deixar 6. A Malu disse que ela ouviu de 6 fontes. Tá parecendo o Glenn, né? Lembra da história do Glenn? Quando a gente descobriu, antes de a polícia confirmar que quem vazou as informações do celular do Talhaferro para o Glenn foi o próprio Talhaferro, a gente pegou, quando ele divulgou o período que teve ali a coleta das mensagens, a gente falou, foi o Talhaferro. Eu falei na revista Fora aqui, inclusive, foi o Talhaferro. Falei junto com o Rovai, a gente falou junto, foi o Talhaferro. E a polícia provou que foi o Talhaferro que vazou. 6 pessoas. A fonte da Malu tem de sair dessas 6 pessoas. Aí o senador Alessandro Vieira tá ali, dizendo que vai reunir assinaturas para poder abrir a CPI do Banco Master para averiguar a ligação do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master.
Antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, tá? Esses esquemas de lobismo não funcionam assim não, meu amigo. Não funciona você ligando por telefone assim não. Nesse nível, não funciona assim não. Esse tipo de situação, você não reúne 6, 7 pessoas não. É no X1, é 1 a 1. Se fosse acontecer alguma interferência do ministro Alexandre de Moraes, como está sendo alegado aqui, não seria feito como está sendo dito aqui não. Ele teria ido direto, ele teria chamado para conversar sozinho, e não reunido pessoas, feito ligações por telefone. Só isso já não cola. Aí você pergunta, cadê as provas da Malu Gaspar? A prova é uma pessoa que diz que ouviu de Moraes e outras 5 que diz que ouviu de representantes do Banco Central. Aí o que, que vai acontecer se for aberta a CPI? Essas pessoas que foram citadas aí, né, as 6 que eu trouxe aqui, vão depor. Inclusive Galípolo já disse que ele está disposto a isso, se for aberto. Estou aberto a qualquer esclarecimento, a gente tem tudo documentado. E chegar lá vai ter de provar. Ninguém está acima da lei. Isso é um fato. Nem Moraes, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém. Nem Moro. Que, inclusive o caso do Moro está abafado na grande mídia aí. Mal se fala mais, né? Do caso do Moro. Por quê? Porque senhora Malu Gaspar, senhor Vladimir Neto, todos são afetados de alguma maneira, porque o Vladimir Neto tinha contato direto com os procuradores da Lava Jato. Inclusive com orientações. Quase com assessoria de imprensa. A Malu Gaspar também simpatia pesada com a Lava Jato. E eles querem criar uma Lava Jato contra a esquerda, supostamente alegando que teve, porque eles querem vender a ideia de que Alexandre de Moraes é petista. Alexandre de Moraes não fez o que fez para defender o Lula e o PT. Ele fez o que fez para defender a democracia à frente dos casos envolvendo a trama golpista. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora, para encerrar esse material, olha que ironia. O Alessandro Vieira está coletando assinaturas para abrir a CPI do crime, a CPI do Banco Master. E eu concordo, se for necessário, beleza. Mas o colega dele de chapa aqui em Sergipe, André Moura, foi citado na CPI do crime organizado e ele não pretende convocar o André Moura. Ele pretende convocar o TH Joias, o Rodrigo Bacelar, que, segundo o garotinho, operavam junto com o André Moura. Mas o Alessandro, isso aqui é a foto do início de dezembro, tá? Segundo o Alessandro, até o mês passado, esse cara aqui, que o garotinho disse que opera esquemas gravíssimos e corruptos, supostamente, no Rio de Janeiro, segundo o Alessandro, até um mês e meio atrás, ele deveria estar preso e não disputando a eleição. Agora estão aqui de mãozinhas dadas. Ele foi citado na CPI do crime organizado e o relator, que é o Alessandro, não manifestou ainda interesse em convocá-lo para depor. A pergunta é, o Alessandro vai ser tigrão com o Xandão para abrir a CPI do Banco Master para tentar encontrar essas relações dele com o Alexandre de Moraes, supostamente, né, o dono do Banco Master com o Alexandre de Moraes, e vai ser tchutchuca com o André Moura? É isso? Até este momento, volto a dizer, são só enlações. Se a Malu Gaspar apresentar provas do que ela falou, o que é que deve acontecer, Carlito? O ministro Alexandre de Moraes deve ser denunciado, passar por um processo de impeachment e impeachmentado, porque se aconteceu o que está sendo dito, isso configura crime de advocacia administrativa e é um crime de responsabilidade cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, por enquanto, não tem materialidade. É só o que ela disse. 5 pessoas ouviram de funcionários do Banco Central. Mas tem materialidade? Tem provas dessas ligações? Tem troca de mensagens? Quando eu fiz, por exemplo, a denúncia contra o Gustavo Gayer, lá na Folha Democrata, né, que era o canal que eu participava antes, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu fiz. Detalhei tudo, tirei print, tirei documento, porque você não pode fazer uma acusação dessa de maneira vazia, você tem que ter materialidade. E na minha análise aqui, é mais uma bola fora da Malu Gaspar até este momento. Se aparecer prova, Carlito, aí é óbvio, eu defendo que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado. Por hora, é só percepção e opinião. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa o seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!